Olá, sejam bem-vindos ao James Story Channel. Hoje vamos falar sobre consciência negra nerd. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe quais foram os super-heróis inspirados na luta dos direitos civis dos negros na década de 60 nos Estados Unidos? Não? Vamos lá, fazendo uma breve introdução. Você já deve ter ouvido falar sobre Martin Luther King e Malcolm X, né? Estudando pro Enem, quem sabe? A inspiração da vida real dos dois maiores personagens dos X-Men está atribuída neles. Os ideais de King e Malcolm durante a luta pelo direito dos negros instigaram grandes roteiristas de quadrinhos. Agora, se você dormiu nas aulas de história ou costuma dormir, deixa eu refrescar um pouco o tema para você. Durante a década de 1960, nos Estados Unidos, existia um auge da luta dos negros contra o preconceito e o apoio aos direitos humanos. A mobilização tinha vários ideais diferentes, mas eram representadas principalmente por dois grandes polos, que seriam o pastor americano e líder dos movimentos dos direitos humanos, Martin Luther King, e o outro seria o membro da Nação do Islã, uma associação política e religiosa que visava a melhoria da vida dos afro-americanos e resgate às suas raízes africanas, que era Malcolm X. Enquanto um, com seu icônico discurso "Eu tenho um sonho", lutava pelo sonho de ver negros e brancos convivendo harmonicamente em uma sociedade. Já o outro defendia a ideia da separação entre negros e brancos, argumentando que os negros precisavam manter seu próprio espaço, mesmo que isso significasse fazer o uso de violência. E foi exatamente nesse contexto que o ícone dos quadrinhos e pai da grande Marvel que hoje somos agraciados no cinema, Stan Lee, lançou sua criação em setembro de 1963, chamado Os X-Men, que eram basicamente um grupo de mutantes adolescentes liderados pelo professor Charles Xavier, que é um personagem que acredita que os mutantes e os não mutantes podem e devem viver juntos em uma sociedade, com os mutantes fazendo uso de suas habilidades para beneficiar a humanidade, sendo este a representação de Luther King, como uma alegoria. Entretanto, o paralelo de Martin, ou melhor, de Xavier, só foi criado nos anos de 1970 pelo roteirista Chris Claremont. Assim, surgia a figura de Erik Larcher, ou mais conhecido também como Magneto. E este seria a representação de Malcolm X, que acreditava que os mutantes eram seres superiores aos demais, e eles deveriam exercer essa superioridade na sociedade. Eles já não acreditavam que tinha mais chance de uma união. Em entrevista ao The Guardian, que Stan Lee reafirma esse pensamento ao falar sobre a diferença entre os X-Men e o Quarteto Fantástico, outra obra também de sua autoria. Abre aspas. "Eu amei essa ideia. Isso foi apenas, não os tornou diferente, mas foi uma boa alegoria para o que estava acontecendo com os movimentos dos direitos civis na época." E como também comenta o jornalista Sean Howell, autor do livro Marvel Comics, A História Secreta, abre aspas, "existe um viés inegável de alegorias que estão sendo contadas em X-Men. Os X-Men foram provavelmente o mais explicitamente político dos quadrinhos da Marvel nos anos 60. Com isso, a luta dos negros se estendeu a outro personagem criado por Lee, o Pantera Negra, que tem feito muito sucesso ultimamente e que hoje o grande e eterno Chadwick Boseman descansa em paz. Em 1966, o escritor, junto do seu colaborador dos X-Men, o Grande Rei Jack Kirby, transportou esse pensamento para narrar a história de um rei da nação africana fictícia de Wakanda, que governava, veja bem, o país mais desenvolvido tecnologicamente do mundo. E foi 2 anos depois que, em 1968, Stan Lee deu mais uma demonstração explícita da sua inspiração sobre os direitos civis e a aceitação dos negros, dizendo, abre aspas, "Vamos alinhar isso. Intolerância e racismo estão entre os males sociais mais mortais que assolam o mundo hoje. É totalmente irracional, claramente insano, condenar uma raça inteira, desprezar uma nação inteira para difamar toda uma religião. Cedo ou tarde, precisamos aprender a julgar um ao outro por nossos próprios méritos. Mas cedo ou mais tarde, se um homem é digno do seu destino, devemos encher nossos corações de tolerância." Fecha aspas. Embora tenha sido profundamente influenciado pela luta dos direitos civis que se desenrolava em sua volta na década de 60, Lee era mais um cronista do que um ativista, explica o jornalista Sam Howell. Abre aspas. "Acho que ele provavelmente refletiu bem como um americano médio, refletindo sobre tudo o que aconteceram nos anos 50 e 60. Fecha aspas. Observou o jornalista. E, não obstante, complementa. Abre aspas. "Não considero um ativista
como tal, embora agora, mais de 50 anos depois, acho que talvez até mais do que o meio do caminho da defesa da justiça tenha feito ele. Se você não entendeu do que se trata os X-Men, sobre como ele fala tanto sobre os direitos civis, se você não percebeu isso, talvez você não tenha entendido os X-Men. Isso é uma das grandes inspirações históricas que foi deixado como um grande legado pra gente, que hoje podemos reviver no Dia da Consciência Negra. Porque também outros personagens vieram a ter esse mesmo legado, como Pantera Negra, que também trata sobre direitos civis. E se você também não percebeu, você não entendeu Pantera Negra. E aqui também podemos citar diversos exemplos, como por exemplo Capitão América, que literalmente enfrentou os nazistas. Ele é a personificação da luta contra a extrema-direita. E se você não percebeu isso, você também não entendeu o Capitão América. Também podemos citar exemplos como Star Wars, que é basicamente a luta contra o fascismo, pois a Aliança Rebelde é basicamente antifascista. E se você não percebeu isso, você também não entendeu Star Wars. Podemos falar de Justiceiro, que não foi feito para ser um modelo de polícia ou das Forças Armadas. Os seus roteiristas quiseram, na verdade, fazer claramente uma crítica social em suas revistas. E se você não percebeu isso, você também não entendeu. Deadpool, por exemplo, ele é queer, um pansexual. Fato esse que, se você não percebeu, você não entendeu Deadpool. Star Trek se tratava sobre igualdade entre todos os gêneros, raças e sexualidade. Já nisso, na época de meados dos anos 60 também, onde a série adotava uma postura pró-escolha e defendendo o direito de escolha das mulheres. E um dos seus temas mais claros era a aceitação de diferentes culturas e transparências em trabalhar juntos pela paz e também pelo anticapitalismo e a pró-vegana, podemos dizer assim. E se você não percebeu isso, você também não entendeu Star Trek. Superman, Supergirl e vários outros super-heróis é sobre migrantes, é sobre a posição desses quadrinhos em favor da pró-imigração, da pró-igualdade e aceitação dos demais. E se você não percebeu isso, você não entendeu Superman e Supergirl. Stan Lee disse, abre aspas, o racismo e o fanatismo estão entre os males sociais mais mortais que assolam o mundo hoje. Se você é um fanático ou racista, não entendeu nenhum dos personagens que Stan Lee criou. Valeu, pessoal.